coisa querida! Professora Adriane Falti, vindo aqui com mais um pouquinho a respeito dos remédios constitucionais. E a gente vai falar agora a respeito do último remédio constitucional no nosso texto, que é o chamado mandado de injunção. Mas antes da gente fazer a explicação, vem comigo fazer a leitura do texto da Constituição aqui nos slides. Então vamos lá. O que diz a Constituição a respeito do mandado de injunção? Ela diz assim, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Muito bem. Vamos entender aqui o que é, então, o mandado de injunção. O mandado de injunção é um instrumento para suprir uma lacuna. Então, vamos lá. Nós temos na nossa Constituição diversas normas que a gente classifica elas como sendo normas de eficácia limitada. Lembram delas? As normas de eficácia limitada são aquelas que estabelecem direitos, que estabelecem garantias, mas que o seu exercício depende de regulamentação. Ou seja, sem uma norma infraconstitucional, sem uma regulamentação infraconstitucional, a pessoa não consegue exercer aquele direito, aquela prerrogativa, aquela liberdade garantida pela Constituição. E é aí que entra o mandado de injunção. Então, quando eu tenho uma norma de eficácia limitada, mas aquele que é responsável por elaborar essa norma, para regulamentar essa norma constitucional, não faz, é aí que entra o mandado de injunção, como um instrumento para suprir essa lacuna normativa. Veja que o mandado de injunção não serve aqui para questionar a inconstitucionalidade de uma lei já existente. Ele não tem essa finalidade. Ele tem a finalidade de suprir lacunas. Um grande exemplo aqui é o direito de greve para os servidores públicos. A Constituição Federal, no seu texto, assegura o direito de greve para os servidores. Só que ela diz que esse direito vai ser exercido, então, nos termos, nas condições previstas em legislação específica. O problema é que até hoje essa lei não foi criada. Lógico, né? Eles não têm lá interesse que os servidores realizem greve. Só que daí os servidores foram esperando e a lei nunca acontecia. Será que tem que esperar até cansar aí o dia que a lei vai acontecer, quando na verdade eu tenho um direito reconhecido na Constituição? Negativo. O que eu faço? Mandado de injunção. Então, através do mandado de injunção, cabe então ao judiciário assegurar a realização daquele direito que não foi ainda regulamentado. Por isso, essas informações aqui no quadro são bem importantes. Só é cabível mandado de injunção quando houver falta, ausência, lacuna de uma norma regulamentadora que inviabilize, que impeça o exercício de um direito de uma liberdade constitucional, ou ainda de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, não basta ter uma lacuna normativa, eu tenho que ter uma lacuna, ou seja, eu tenho ausência dessa norma regulamentadora infraconstitucional e essa ausência ainda impede o indivíduo de realizar direitos, liberdades constitucionais ou essas prerrogativas. Só fazendo do mesmo esquema que a gente fez em relação aos outros remédios, o mandado de injunção também é um remédio constitucional de natureza civil. E veja que ele só é cabível em face daquelas normas constitucionais de eficácia limitada. Logo, não cabe mandado de injunção em face de norma constitucional de eficácia contida, em face de norma constitucional de eficácia plena. Isso porque tanto as normas de eficácia contida quanto a plena não dependem de regulamentação para você exercer o direito. A única norma da Constituição que depende de regulamentação para que você possa exercer o direito ali previsto são as normas de eficácia limitada, ok? Sabendo disso, a gente pode, então, esquematizar 3 grandes requisitos para o cabimento do mandado de injunção. Então, o primeiro, eu tenho que ter a ausência, a falta de uma norma regulamentadora que deve regulamentar uma norma constitucional de eficácia limitada. Ainda, essa lacuna normativa, esse vazio, ou seja, essa ausência de norma, inviabiliza o exercício de direitos, liberdades e das prerrogativas. E ainda, eu preciso que tenha decorrido um prazo razoável, ou seja, para que eu tenha aqui o cabimento do mandado de injunção, eu preciso que já tenha decorrido um prazo justificável para dizer por que a determinado órgão não realizou aquela lei. Vou te dar um exemplo.
Viaja comigo agora. Preciso você dar uma viajada aqui, que o mandado de injunção é o remédio mais viajado, a gente tem que viajar um pouquinho. Vamos voltar lá para 1988, quando a Constituição foi promulgada, ok? Então, lá no dia lindíssimo, 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal foi promulgada, cheia de normas de eficácia limitada, ok? Cheia de normas que dependiam de regulamentação. Eu te pergunto o seguinte, será que no dia seguinte, sei lá, no dia 6 de outubro, já poderia alguém ir lá e fazer um mandado de injunção para dizer que não tinha regulamentação sobre uma norma que acabou de nascer na Constituição? Claro que não. Acabou de estar aí na Constituição. Não deu nem tempo dos caras ver o que está escrito ou não. Você já quer fazer mandado de injunção para forçar essa regulamentação? Calma lá. Então, eu preciso de um prazo razoável para que a gente possa falar, não, de fato, os caras estão de sacanagem, entendeu? Porque logo depois, 6 meses depois, ainda assim não seria um prazo razoável, eventualmente, para elaborar uma lei, que depende de debate, depende de todo um trâmite constitucional. É fato que 30 anos depois, né, da promulgação da Constituição, certamente já decorreu um prazo razoável. Mas, portanto, para ser cabível mandado de injunção, eu preciso desses 3 requisitos. Ausência de norma regulamentadora em face de uma norma constitucional de eficácia limitada, que inviabilize direitos, prerrogativas, as liberdades constitucionais e ainda que tenha decorrido um prazo razoável. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho uma situação em que eu tenho uma norma da Constituição que não consegue produzir efeitos por conta de uma omissão normativa que é inconstitucional. Isso porque a inconstitucionalidade não é apenas na criação de uma norma, e sim também quando não se faz a norma. Então tá lá, Constituição garantindo o direito de greve. Os caras ficam esperando, até o dia que os beleza vão querer regulamentar? Não dá. Eu tenho uma omissão que se torna inconstitucional e aí que entra o mandado de injunção na história, ok? Essa omissão inconstitucional, ela pode ser total ou parcial. Como assim? Eu posso não ter nenhuma norma, regulamentou nada, não existe lei sobre o tema, ou eu posso ter uma omissão parcial, ou seja, existe lei sobre o tema, mas ela não regulamenta suficiente, ela não regulamenta todo o conteúdo. Então, é cabível mandado de injunção em face de uma omissão total ou de uma omissão parcial. Na prova, vai dizer que é cabível só em face de uma omissão total. Errada, também cabe se houver uma omissão parcial, ok? Vamos falar agora, então, a respeito da legitimidade. Quem pode impetrar aqui, quem é o impetrante, quem tem legitimidade ativa para fazer o mandado de injunção. E aqui eu preciso fazer um destaque primeiro. Existem 2 tipos de mandado de injunção. Eu tenho mandado de injunção individual e eu tenho mandado de injunção coletivo. No texto da Constituição, ela não fala sobre mandado de injunção coletivo. O mandado de injunção coletivo foi uma construção da doutrina, da jurisprudência e, posteriormente, nós tivemos, em 2016, uma lei regulamentando o mandado de injunção que criou, então, o mandado de injunção coletivo. Então, hoje existe, sim, o mandado de injunção coletivo, mas ele não tem previsão na Constituição Federal. Já vi questões falando disso, que o mandado de injunção coletivo encontra-se previsto no texto constitucional. Não está, não. Ele está previsto nas leis infraconstitucionais. Na Constituição não está. O único remédio coletivo que está previsto na Constituição Federal é o mandado de segurança coletivo. Mandado de injunção, não. Mas ele existe. Então, a gente tem que saber aqui, ó, quem pode ser o impetrante de um mandado de injunção individual? Nesse caso, aquela pessoa física, mas também pode ser uma pessoa jurídica, que nacional ou estrangeira, que tenha inviabilizado o seu direito em decorrência dessa omissão dessa norma regulamentadora. Então, qualquer um ali, pessoa física ou jurídica, que fala, ó, não estou conseguindo exercer esse direito em decorrência dessa omissão. E o mandado de injunção coletivo? Quem pode fazer esse remédio constitucional? Aqui você vai ver que são os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo, que você já decorou aí comigo, que são quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, os sindicatos, as entidades de classe, as associações, desde que constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Veja que essa galera aqui, ó, é o mesmo pessoal que faz mandado de segurança coletivo.
Só que além dos legitimados do mandado de segurança coletivo, ainda também vão poder fazer mandado de injunção coletivo o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, você vai pegar quem faz mandado de injunção coletivo, os mesmos que fazem mandado de segurança coletivo e mais. Mais quem? Mais Ministério Público e mais a Defensoria Pública. O Ministério Público e a Defensoria também devem demonstrar pertinência temática com o objeto aqui do mandado de injunção. Então, o Ministério Público ele vai poder fazer mandado de injunção para defender direitos, liberdades da sociedade, mas que digam respeito às suas funções institucionais. Então, lembra lá, ó, os sindicatos, entidades de classe, as associações têm que demonstrar pertinência temática, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. O único aqui, ó, que não precisa demonstrar pertinência temática, tanto no mandado de segurança coletivo, quanto no mandado de injunção, é o partido político com representação aqui no Congresso Nacional. Ok aqui? Vamos falar então na sequência a respeito do réu, do impetrado aqui do mandado de injunção. Até lá. Quem então vai ser o impetrado do mandado de injunção, o réu dessa ação? Aqui, o responsável pela elaboração da norma é que deve ser o réu. Então, a minha ação, ela vai ser feita contra aquela pessoa que está se omitindo. Então, a ideia do mandado de injunção não é suprir essa ausência de norma regulamentadora, porque tem alguém que devia fazer uma norma e não fez. Então, o réu dessa ação vai ser exatamente essa pessoa que deveria elaborar a norma e não fez. Por isso que o mandado de injunção ele pode ser feito contra um poder, contra um órgão ou contra uma autoridade. Veja que o meu mandado de injunção não vai ser sempre contra o poder legislativo. Não vai ser sempre contra lá o Congresso Nacional, nem nada disso. Eu posso ter mandado de injunção contra eles, mas eu posso ter, por exemplo, mandado de injunção contra um ato de um tribunal. Contra, por exemplo, o presidente da República. Isso porque essas pessoas, elas têm legitimidade para iniciar projetos de lei. Então, aqui o réu da minha ação vai ser aquele poder, órgão, autoridade que deveria elaborar a norma e não fez. Ou seja, quem tem a iniciativa para esse projeto de lei. Vou te explicar um pouquinho melhor. Algumas leis que vão tramitar, então, por exemplo, no Congresso Nacional, só podem ser propostas pelo presidente da República. Então, nesse caso, se eu não tenho a lei criada, eu não vou fazer um mandado de injunção contra o poder legislativo. Eu vou fazer um mandado de injunção contra o presidente, que é quem deveria elaborar a norma e não fez, ok? Por isso que o réu de um mandado de injunção nunca pode ser um particular. Porque eu e você não temos obrigação nenhuma de elaborar leis, de elaborar projetos de lei. Então, por isso, o particular, ele não pode ser réu, ele não pode ser impetrado no mandado de injunção. A CESP uma vez afirmou assim: o particular poderá ser réu em mandado de injunção. Errado, bem assim que ela cobra. Veja que o particular pode ser réu, por exemplo, em outros remédios constitucionais, como, por exemplo, inclusive o mandado de segurança, mas não no mandado de injunção, ok? Muito bem. Aí, naquele mesmo esquema que a gente fez em relação aos outros remédios, quando que não cabe mandado de injunção? Bom, então a gente viu que não cabe mandado de injunção quando for lá uma norma de eficácia contida, uma norma de eficácia plena. Também não cabe mandado de injunção se a norma já tiver sido criada, né? Ai, mas eu acho ela ruim, eu acho ela feia, eu acho ela inconstitucional. Aí você tem outros instrumentos para questionar a constitucionalidade, que não o mandado de injunção. Lembra, mandado de injunção é para suprir lacuna. Se ela foi suprida, sendo boa ou ruim, o mandado de injunção é que não vai ser mais o remédio, tá? Não cabe também quando a omissão, ou seja, a falta de norma regulamentadora, for em relação a uma lei infraconstitucional. Veja que o mandado de injunção serve para suprir lacuna de uma regulamentação de uma norma da Constituição. Então, imagine que eu tenho uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, e essa lei precisa ser regulamentada. E essa lei, então, não é regulamentada, não cabe mandado de injunção. Só cabe mandado de injunção se a ausência de regulamentação for em relação a uma norma da Constituição. Se a ausência de regulamentação for em relação a uma lei infraconstitucional, não cabe mandado de injunção.
ou ainda quando for uma omissão de regulamentação de uma medida provisória. Então, da mesma forma, não tem regulamentação de uma lei, não cabe mandado em junção. Não tem regulamentação de uma medida provisória, não cabe mandado em junção. Só cabe se houver omissão, ausência de regulamentação de uma norma da Constituição Federal, ok? Ainda, se não houver obrigatoriedade da regulamentação. Como assim? Na Constituição, eu tenho normas de eficácia limitada, que são normas de eficácia limitada programáticas, mas eu também tenho aquelas normas de eficácia de princípios institutivos. Dentro desse mundo de eficácia de normas limitadas, nem todas elas impõem um dever de regulamentação. Então, por exemplo, quando a Constituição lá cria uma norma de eficácia limitada que diz que podem ser criados ministérios, ela não está dizendo, é obrigatório criar ministério. Não, ela permite a criação. Nesse caso, em face dessa norma, não cabe mandado em junção. Por quê? Porque não é uma norma que obriga à regulamentação. Diferente do direito de greve, né? Que sem a regulamentação você não consegue exercer o direito, logo cabe ao legislativo obrigatoriamente regulamentar. Então, não vai caber mandado de injunção se não houver obrigatoriedade da regulamentação. Pode aparecer assim, um pouquinho mais de juridiquês para você. Só vai caber mandado de injunção em face de norma de eficácia limitada impositiva. Então, vamos colocar aqui, cabe em face de norma de eficácia limitada. Ó, o cui-cui, parece um ratinho. Cui-cui-cui. De eficácia limitada impositiva. Porque é aquela norma de eficácia limitada que, de fato, impõe aqui a necessidade de regulamentação. Maravilha? Maravilha. Agora, vem para cá, vem para cá, vem para cá, para cá. Efeitos do mandado de injunção. Aqui, nós precisamos viajar um pouquinho, né, para você entender isso aqui, porque o juridiquês é grande, mas se você viajar comigo, se entrar na vibe aqui, você vai gravar sem problema. Vamos voltar lá em 88. Surgiu o mandado de injunção. Todo mundo, nossa, que é isso aí, negócio de mandado de injunção? Pois é, o Constituição colocou aqui, se o legislativo, quem tiver responsabilidade de elaborar a norma não fizer, pode usar mandado de injunção. Tá, mas os caras perguntaram assim, isso lá atrás. Tá, mas espera lá. Pode usar mandado de injunção, mas o mandado de injunção ele vai servir para quê mesmo? Tipo, se não tiver a norma regulamentadora, o judiciário vai criar a norma? Tipo, o judiciário vai lá e vai legislar no lugar do legislativo? Como que é isso aí? E no início eles não entenderam. Não entenderam. Você acha que é só você que às vezes não entende as coisas quando lê pela primeira vez? Negativo. O judiciário se bateu para entender isso aqui. Aí eles olharam e falaram assim, não. O mandado de injunção, ele serve só para a gente ver se de fato o legislativo ou quem tem que elaborar a norma está omisso. Só para a gente ver se eles estão se omitindo ou não. E daí, inicialmente, eles adotaram, então, a chamada teoria não concretista. Através dessa teoria, então, eles entenderam que o mandado de injunção serviria apenas para verificar se havia ou não ausência de norma regulamentadora. Então, o mandado de injunção servia para a teoria concretista apenas para verificar se havia uma mora normativa, uma omissão inconstitucional. Mora pensa em demora, ou seja, um atraso aqui. Então, uma mora regulamentadora. Então, os caras, no primeiro momento, lá atrásão, não, a gente não pode sair legislando, criando norma, porque a Constituição quer dizer assim, eles vão pedir para a gente se eles estão ausentes mesmo, a gente vai analisar se é mesmo norma de eficácia limitada e pá, e é isso aí. E daí as pessoas faziam mandado de injunção, porque não tinha regulamentação, e o judiciário olhava e falava assim, eles estão atrasados mesmo. Então, puxa vida. Ô, legislativo, faz teu trabalho, por favorzinho. Veja aqui, as pessoas estão pedindo, né? A gente está falando para eles aqui que vocês estão atrasados, mas daí vocês não fazem. Como é que vai ficar essa história? E daí o legislativo olhando para o judiciário falando assim,
Tô nem aí, tô nem aí. Separação dos poderes, né? Não se mete no meu, não me meto no teu. E daí, então, ficava desse jeito. Aí todo mundo falou assim, pra que serve essa desgraça de mandar injunção, então? Só pra ele me dizer que tá omisso? Isso aí eu já até sabia, né? O que eu quero mesmo é o direito assegurado. Porque a Constituição não tá ali pra bonito, ela não tá ali pra brincadeira, que nem fala assim, a Constituição é uma historinha de ficção. Não é pra ser desse jeito, entendeu? O negócio é pra acontecer na nossa realidade, pra acontecer bonito daquele jeito todo. E daí, o povo foi ficando chateado com isso aí. Aí fazia mandar injunção judiciário. Aí o judiciário começou a fazer assim. Legislativo, ou quem devia fazer a norma. Você tá omisso, cara. Já passou 5 anos da Constituição e nada da norma. Já passou 10 anos da Constituição e nada da norma. Só que o judiciário, Teté, ele é assim, ó, ele vai falando. Ele é meio devagarzinho, sabe? Ele é meio lento e tal. Mas ele fala uma. Sabe aquela pessoa bem pacata, assim, que fala uma, fala duas, fala três, só que daí na quinta vez estoura? Tipo, agora você vai ver uma coisa. É o judiciário. Fala, ô legislativo, ô fulano, não resolve. Eles falam assim, você não quer brincar de regulamentar, de fazer teu trabalho? Peraí que eu vou mudar a teoria. E mudaram. Passaram a adotar a teoria concretista. A partir, então, da adoção da teoria concretista, o mandado de injunção serve para, primeiro, verificar se há essa mora, essa omissão, essa ausência de regulamentação, e em verificando que há essa lacuna normativa, o judiciário pode suprir a lacuna. O professor está dizendo o judiciário, tipo, fazendo a lei que vai valer ali, é isso aí. Foi isso que aconteceu com o direito de greve para os servidores. Os servidores toda hora, judiciário, e aqui, nós queremos fazer greve e os caras não vão fazer lei. Se a gente for esperar o belo dia que eles resolverem fazer lei aqui pra gente poder fazer greve, nós nunca vamos fazer essa greve. O judiciário, pois é, mas como é que vão ficar aqui? E separação dos poderes e aquele negócio. Aí você fala, é verdade, vocês têm razão. Então, pera lá, mudei a teoria. Agora vai ser concretista. Legislativo, você tá atrasado, isso é um absurdo. Quase 30 anos na época ele decidiu, né? Quase 30 anos de Constituição aqui e você nada, quer saber? Tá demorando. E mais, vou dizer que eles podem fazer greve. Só que daí, os 11 olharam pro outro e falaram assim, tá, pessoal, nós vamos concretizar o direito aqui dos caras. Mas como? Nós vamos fazer uma lei, artigo 1º, não vamos fazer isso aí não. Aí alguém falou assim, tá, mas já tem uma lei de greve lá da iniciativa privada. Aí eles, vamos fazer assim, ó, vamos pegar emprestada aquela lei lá da iniciativa privada e vamos falar para os servidores que eles vão usando a lei até que o legislativo regulamente. E foi exatamente isso que aconteceu. O judiciário concretizou o direito, assegurou o direito quando falou, vão usando lá a lei da iniciativa privada, a hora que vier a lei para vocês, daí vocês não vão mais usar, o mandado de injunção vai perder os seus efeitos e daí vocês vão seguir a lei de vocês. Mas até lá, pode utilizar a lei de greve da iniciativa privada. E é isso, então, a teoria concretista. É aquela que vai reconhecer a mora, essa demora, essa ausência, mas também pode concretizar o direito. Ok aqui? Que é um outro exemplo super recente do Supremo Tribunal Federal, é a criminalização da homotransfobia. Na ação que julgou o mandado de injunção, o que eles alegaram? Eles alegaram que a Constituição Federal ela estabelece que todos os atos atentatórios a direitos e liberdades fundamentais têm que ser punidos. E a gente tem toda uma comunidade que sofre perseguições, são mortos, violentados, em decorrência de sua orientação sexual. Isso é um absurdo. E o legislativo não faz nada, ninguém faz lei criminalizando esse comportamento, e isso chega até o judiciário. O judiciário olha e fala assim, eles estão demorando mesmo. Tem projeto, mas a coisa não anda e tal, tá demorando. E se eu esperar mais, eu vou estar restringindo os direitos dessas pessoas. E ele foi lá, então, e deu um jeito de concretizar esse direito,
que ele fez? Ele falou, ó, até que venha um tipo penal específico para vocês, a homotransfobia vai ser considerada como um desdobramento do crime de racismo. Então, até lá, homofobia, transfobia é racismo. A hora que vier um tipo penal criminalizando esse comportamento, aí isso aqui não vai valer mais, vai valer aquilo que estiver previsto no novo tipo penal. Você entendeu como que ocorre a concretização? Então, qual é a teoria que se adota hoje em relação ao mandado de injunção? Teoria concretista, que é aquela que vai dizer que o mandado de injunção serve, primeiro, para verificar a ausência de regulamentação, mas também para concretizar, assegurar o direito. Maravilha, estamos entendendo tudo. Só que daí você sabe que tem os bonitos sempre fazendo as perguntas difíceis, né? Alguém olhou e falou assim, bacana. Entendi, concretizar e tal. Querido, acho que é isso aí mesmo. Só que deixa eu perguntar um negócio aqui. Mas vai ser assim, chegou, viu que tá omisso, tchá, já lá dá logo o direito, como que vai fazer? Ou vai dar um prazo para a pessoa que tá omissa regularizar a situação dela? E daí tinha teoria para tudo quanto é lado. Tinha os que diziam, não, tem que ir lá. Foi, viu a mora, tá demorado mesmo? Vai lá e pode diretamente concretizar aquele direito. Galera da teoria direta. Os do deixa disso, vamos acalmar a situação, falaram assim, não. Chegou, viu que tá demorando, que tá atrasado, dá um prazo razoável para o órgão, para o poder, para a autoridade fazer a lei. Aí, caso ela não cumpra dentro desse prazo, aí vai lá e concretiza. Essa é a teoria intermediária. E durante muito tempo ficou, uma hora era direta, outra hora intermediária, e ficava aquele circo todo. Até que em 2016 veio a lei do mandado de injunção e definiu que a teoria agora é a teoria intermediária. Então, nesse caso agora, como é que vai funcionar? Chegou o mandado de injunção, eles vão olhar e vão verificar se há uma omissão. Se realmente não há regulamentação, nananana. Puxa, não tem. Ah, então vamos ver. Quem que tem que elaborar isso aí? Fulano de tal. Dá um prazo para ele. Ó, você tem tanto, sei lá, prazo razoável para elaborar a norma. Não fez, é aí que concretiza o direito, tá? Então, a teoria direta foi afastada e vale apenas agora a teoria intermediária. Maravilha. Aí os caras continuaram no debate, né? O direito é isso aí. Tá, mas entendi. Vai concretizar, vai dar o prazo, tá, zazala lá. Mas e aí? Por exemplo, se eu, Adriane, entro com mandado de injunção e de fato eles verificam que há essa omissão, e daí o judiciário concretiza o direito. Essa concretização, esse direito que não foi regulamentado, que agora vai valer pelo mandado de injunção, vai valer só para quem pediu, tipo, só para mim, Adriane, ou vai valer para todo mundo? Aí os caras entraram no debate. Puxa vida. Se valer só para a Adriane, a galera falou assim, não, só vale para quem pede. Quem não pediu, que não está precisando. Então, vale só para quem pede. A galera que fala só vale para quem pede é a galera da teoria individual, que vai dizer, então, que os efeitos do mandado de injunção têm efeitos apenas interpartes, só para quem pede ali. Já uma outra galera falou assim, não faz sentido. Porque daí, por exemplo, assim, a Adriane vai poder lá fazer tal coisa, mas o João não vai poder fazer. E daí isso, né, vai ficar meio complicado e tal. Aí essa galera que falou que tem que ter outros efeitos é a galera da teoria geral. E eles falam assim, em efeitos erga omnes ou efeitos ultra partes. Calma lá. Efeitos erga omnes para todos os homens. Então, efeito erga omnes significa para todos os homens, ou seja, é um efeito para todo mundo. Efeito ultra partes é os efeitos para um grupo ou categoria de pessoas. Erga omnes para todo mundo, ultra partes para um grupo ou categoria de pessoas. Então, eu tinha lá a teoria individual, falando, não, só para quem pede, interpartes. E eu tinha a galera da teoria geral, não, ou dá para todo mundo, ou dá para pelo menos uma categoria ou um grupo de pessoas. Tá. Aí, ficava a hora de um jeito, a hora do outro. Veio a lei. E o que a lei escolheu?
A lei falou, então, que o mandado de injunção, como regra, tem efeitos inter partes. Só que ela falou que essa é a regra. Sabe por que eu sei disso? Porque ela disse que, caso o judiciário entenda como pertinente, ele pode atribuir efeito erga omnes ou ultra partes para aquele mandado de injunção. Então, vamos lá. Quais são os efeitos do mandado de injunção? Regra inter partes. Mas o judiciário pode atribuir efeito erga omnes ou ultra partes, caso, né, o tema ali que está sendo discutido permita essa ampliação, ok? É o caso da homotransfobia, né? Quem que foi beneficiado, então, com essa decisão do mandado de injunção? Todas as pessoas que se encontram dentro dessa comunidade, todas as pessoas do grupo LGBT e tal, que se enquadram dentro desse grupo que foi beneficiado pelo mandado de injunção. Você entendeu aqui? Então, a gente pode fechar aqui, ó, dizendo quais são as teorias, quais são os efeitos do mandado de injunção. Então, o que hoje nós temos é a teoria concretista, intermediária, individual. Mas que, a depender, né, do que foi julgado, pode produzir efeitos erga omnes ou ultra partes. Ok? Finalizamos, então, aqui o mandado de injunção. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.